Então, aqui a gente está diante, né, de um homem que ele leva a educação ambiental para a sua comunidade, e o tema desse ano é educar para a promoção da justiça socioambiental, que é um tema urgente, né, especialmente para que a gente faça com que as nossas comunidades elas sejam agentes de transformação, que os estudantes eles sejam agentes de transformação nos seus espaços, nos seus locais. E esse ano, com esse tema, o intuito é de que justamente haja uma conexão de linguagens, de ciências da natureza, de ciências humanas, e que tudo isso seja interconectado com a promoção da justiça socioambiental. Então, a gente trouxe o senhor aqui justamente para que o senhor fale sobre a sua experiência, sobre o que o senhor trabalha. O senhor conta sua experiência aqui, o senhor fique à vontade agora para trazer sua experiência. Oi. Então, gente, muito bom dia a todos e todas aqui presentes. Inicialmente, querendo aqui agradecer enormemente ao professor Antônio e suas coordenações na regional, na Gerência Regional de Educação do Moxotó, Ipanema, Arco Verde. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, até porque, professores, eu acho que nesse jubileu de diamante, nós aqui estamos sendo coroados. Foi tudo isso que queríamos há 43 anos atrás, quando chegamos a Pernambuco, na fundação do CECAPAS, Centro de Capacitação e Acompanhamento a Projetos Alternativos à Seca. 1983, naquela época eu era jovem, tinha cabelo, não tinha barriga e tinha muita disposição. Já como técnico, a gente criou o primeiro centro para a formação de agricultores e agentes pastorais no Nordeste brasileiro. Essa foi a minha primeira imersão na educação informal. Mas como eu vinha da educação popular, das comunidades eclesiais de base, a gente aproveitou ainda da adolescência, da experiência que acumulamos no interior da Paraíba e do Rio Grande do Norte, da luta contra a ditadura militar, e enquanto aluno da agrotécnica, pude contribuir com inovação tecnológica, que é também formação para agricultores, durante o período de seca que tivemos nós a infelicidade de vivenciar durante 5 anos, 79 a início de 84. Para nós, isso hoje coroa o tema que o Estado coloca para a educação estadual caminhar esse ano, no que começamos a fazer quando ninguém é possível há 43 anos atrás, né? Que era exatamente apostar na vida, trabalhar as comunidades rurais e arrancar delas o conhecimento ancestral, o conhecimento raiz, o conhecimento base para ser lapidado nas escolas técnicas, nos institutos federais e nas universidades brasileiras. Então, esse legado que o movimento ambientalista, que iniciou em 1983, traz para Pernambuco, é realmente hoje, pela determinação da governadora, do secretário de Educação do Estado, o coroamento, era tudo que nós, ambientalistas, queríamos que tivesse acontecido há pelo menos 20, 30 anos atrás. O Estado reconhece agora de que só é capaz de promover mudança se tiver educação de qualidade.
e reconhece agora que para fazer educação de qualidade será necessário compreender e entender o bioma, o local, a área, a terra, o chão onde a gente bota o pé. Parabéns ao Sistema Educacional de Pernambuco e graças a Deus pelo acolhimento aqui na nossa região, não é? Desse aporte, desse tema que durante o ano de 2025 vamos vivenciar. A próxima, por favor. Então, a nossa apresentação aqui não é uma aula. É talvez aqui mais uma tentativa de inspirar, mais uma tentativa para motivar, para que em 2025 a gente possa efetivamente conectar verdadeiramente a educação e ao meio ambiente. Não é possível que 2.500 anos depois de Cristo e a gente ainda continue com espírito de depredação que começou lá atrás e que se acentuou profundamente, sobretudo nos últimos 50 anos. A terra pede socorro, a terra clama, e a gente precisa, como ser humano racional, mas dentro da nossa missão de educador, de professor, de dar uma resposta o mais rápido possível. E não existe uma outra resposta se a gente não começar pela educação, o que vocês já fazem aqui com muito afinco e fazem muito bem. Então, para fazer isso, nós temos dois elementos que são básicos, estão dentro da escola. O que chega para aprender, e vocês que estão aí para aportar, para lapidar o conhecimento daquele que chega para crescer, para aprender, para melhorar, para pensar. Então, nós temos o indivíduo que chega, sou eu, vocês, professores e professoras e os nossos estudantes. Estamos dentro da escola. A escola está dentro da comunidade. E a comunidade está dentro do bioma. O bioma está no mundo. Portanto, desmistifica-se aquilo que se dizia, precisamos nascer grande, precisamos fazer coisas grandes para mudar as realidades locais. Porque durante muito tempo a própria educação se equivocou fazendo isso. É necessário que a gente faça as transformações na base, faça as transformações locais para que este local tenha reflexo no mundo inteiro. É o que a gente vem tentando fazer na Escola Técnica de Agroecologia do CERTA, onde já formamos mais de 2.500 técnicos em agroecologia no Brasil. Não é? No Brasil inteiro, temos gente de praticamente de todos os biomas já passaram pelo nosso curso técnico de agroecologia, tanto na unidade do CERTA Ibimirim, como na unidade do CERTA de Glória do Goitá. São esses dois campos que temos trabalhado incansavelmente para que a gente possa, para que a escola possa efetivamente fazer a transformação. É muita ousadia dizer que a Escola Técnica do CERTA é uma referência. Mas talvez seja necessário a gente dizer aqui da importância que tivemos durante esses 40 anos para sedimentar a ideia de movimento ambientalista, sedimentar a ideia de que é pela educação que podemos fazer a transformação e que essas realidades elas são urgentes e que só a escola é capaz de realizar e de transformar. Então, vou pedir para abraçar outra, próxima. Então, na nossa ou como educador, ou na formalidade ou na informalidade, a gente teve sempre o bioma como referência, né?
A Caatinga é a nossa identidade, é a nossa cara. Aqui eu gostaria muito de me associar aqui aos povos indígenas aqui presentes, aos quilombolas, não é? Aos pancararus de Tacaratu, Jatobá, aos Capinauá, não é? Aos cambiuais e ao povo chucuru. Me parece que aqui também tem trucá presente. Mas a escola da resistência não é a escola que a gente frequenta. A escola da resistência não tinha parede. A escola da resistência não tinha chão de cerâmica, chão batida. A escola da resistência foi exatamente construída pelas mãos dos índios e dos negros que habitavam aqui a nossa região e que habitam até hoje, e que dialogaram com o meio ambiente para a construção de uma vida melhor, não é, para todos. Esse exemplo de vocês, eu vou buscar em um indígena, né, quando às vezes a gente afirma de que parece que não tem mais jeito e que a terra poderá viver muito bem sem o homem, mas o homem não vive bem sem a terra, não é? Mas essa afirmação não é correta. Eu aprendi isso lá na Serra do Ororubá, com Irã Chucuru. E uma vez eu disse isso, e ele disse: não, Tião, é necessário a terra continuar com a presença humana, porque estamos muito ameaçados a desaparecer da face da terra. Talvez uma das espécies mais ameaçadas, não é? E ele retrucou e disse: não, senhor, se o homem se acabar, quem é que vai balançar o maracá para chamar de volta aqui os encantados? Isso marcou muito, porque traz a essência da relação, da ligação do ser humano com a terra, do ser humano com a água, do ser humano com tudo aquilo que é vivo. Portanto, é necessário a gente continuar mesmo a nossa luta. Acreditamos de que somos capazes de salvar o planeta. E não temos muito tempo para isso, mas acreditamos que é possível porque temos professores e professoras, porque temos indígenas, porque temos comunidades quilombolas, porque temos outras minorias que se afeiçoam com a ideia de preservar e de cuidar. E a escola conectada será capaz realmente de fazer a grande virada, digamos assim, do que está se prevendo acontecer nas próximas décadas. Ainda na Caatinga, a riqueza cultural e ecológica. Um outro laboratório que temos à disposição. E dentro disso, nós temos trabalhado a convivência sustentável com o semiárido. E isso temos feito com muita dedicação, com muita responsabilidade também. Acreditando que o próprio sistema educacional brasileiro nos ensinou muita coisa que não deveria ter ensinado, quando se refere ao semiárido. E todos nós, ou praticamente todos nós aqui, somos testemunha do que vimos, por exemplo, nos livros de geografia. Quando estudávamos os biomas brasileiros, acho que na 6ª, 7ª série, não me lembro, não é? Apareciam as fotografias de todos os biomas brasileiros. Então, quando aparecia a Amazônia, uma fotografia de árvores, de rios, de muita água, não é? De peixes gigantes, etc. Coisa que nos dava vontade de um dia conhecer aquele bioma. Quando o professor, professora nos apresentava no próprio livro didático as fotografias relacionadas ao Centro-Oeste, a gente via o cerrado, não é? Com bois brancos, com árvores tutuosas, mas trazia um sentimento, uma informação de potência, de riqueza. Quando chegávamos ao Pantanal, nos encantávamos, não é?
com a beleza do Pantanal, com as aves, com as cores, com as flores, com as águas, não é? Lá para os Pampas, lá no final, lá embaixo, pertinho da Argentina já, aparecia sempre o gaúcho montado em seu cavalo, todo arriado, tomando chimarrão com a fogueira para fazer o churrasco. Mas quando se referia ao semiárido brasileiro, aparecia sempre uma terra rachada, seca, que nos dava vontade de sair. Portanto, chegou a hora da gente dizer que isso é exatamente o contrário. E que a baixa pluviosidade do semiárido não é culpa da natureza, não é culpa de Deus, nem culpa do homem. É uma determinação do universo. É uma determinação do universo. E o semiárido tem água suficiente para se ter aqui vida digna. Se o semiárido tivesse mais água, não seria aqui o meu lugar. Cadê a minha caatinga? Cadê o meu sertão? Cadê o meu luar? Cadê o nosso chão? Cadê a nossa apego às coisas daqui? Então, o que precisa é a gente, na escola, entender de que o caminho é a escola imitar a natureza. É a escola buscar na natureza as informações que precisamos para provocar o envolvimento. Para provocar o envolvimento, porque estamos preocupados em provocar o desenvolvimento. E esse prefixo 10 significa retira. É preciso a escola se envolver com as realidades locais. É preciso a escola caminhar exatamente dentro daquilo que o seu território oferece. A próxima, por favor. E nesse sentido, a gente busca os apetrechos pedagógicos para trabalhar. E aí eu digo que quando a gente, professores e professoras, direcionar o olhar para o semiárido, com os olhos de ver, com os olhos de sentir, com os olhos de gostar, nós vamos descobrir que a biodiversidade local, ela é simplesmente extraordinária. Olha só o que dispõe aqui, eu copiei aqui porque não consegui decorar, o que dispõe o nosso semiárido. Isso que já está catalogado. 178 espécies de mamífero, 591 espécies de aves, 177 espécies de répteis, 241 espécies de peixe, 221 espécies de abelha e em torno de 1000 espécies de plantas. Dentre todas essas espécies, 320 espécies são reconhecidas como endêmicas. Só temos aqui espécies animais e 323 espécies de planta. Aqui vivem 27 milhões de nordestinos. É um país dentro de um outro país. Por isso que a gente, quando tem oportunidade, a gente diz, depois do Brasil, o maior país da América Latina é o Nordeste, é o nosso semiárido. Não é? Com toda a sua potencialidade, com toda a sua riqueza. Não é? Tendo toda essa biodiversidade, a gente sabe muito bem que é possível práticas sustentáveis. A questão é que não nos preocupamos ainda de aproveitar os recursos que o semiárido oferece. Por exemplo, o jargão que falei aí no vídeo. É preciso a gente aprender a ensinar a comer caatinga. É preciso a gente aprender a ensinar a irrigar com o sol. É preciso a gente aprender a ensinar a plantar água. E o que ocorre hoje? Mais de 50% da nossa caatinga se encontra já devastada. Isso é muito, considerando que os últimos estudos
considera a Caatinga um dos principais sumidouros de gás carbônicos do planeta. A gente tinha a ideia de que só a Amazônia teria capacidade tão relevante. Essa semana, as últimas notas da ciência afirmam que a Caatinga quase que empata com a Amazônia. E isso é muito significativo, porque nesse ano letivo a gente pode aproveitar isso para acelerar a negociação de captura de carbono, né, de crédito de carbônico, para que a Caatinga possa continuar realmente viva. E uma outra coisa é o papel das comunidades e da escola nessa reversão. Os quilombolas têm nos dado exemplos, os indígenas têm nos dado exemplos. E nós? Qual é o exemplo que a gente tem dado? Construir nas ribanceiras. Tirar a Caatinga, não estou vendo, mas cheguei à metade, foi? Já estamos aqui no final. A próxima, por favor. Tirar a Caatinga para botar a pangola. Né? Então, os conhecimentos ancestrais sobre o uso, a cultura e a arte. O papel da oralidade na memória coletiva. Eu vou passar bem rápido, porque o tempo já acabou. Mas eu deixo essa apresentação para ver se inspira vocês aí a preparar as aulas de vocês para 2025. Conhecimentos tradicionais sobre o uso da terra, cultura, arte e resistência. São patrimônio do semiárido, dos povos do semiárido. E o papel da oralidade e da memória coletiva. A próxima. A escola como espaço de valorização cultural. Isso é a escola que a gente quer. A escola inclusiva, que trabalha a inclusão de saberes locais no currículo e experiências pedagógicas com base na vivência dos alunos. Mais informações sobre isso, vocês podem procurar o CERTA, aqui bem mais próximo, na unidade de Bimirim, que trabalha exatamente sobre isso na Caatinga. Próximo, por favor. O racismo ambiental. Impacto da degradação ambiental nas comunidades vulneráveis. Não só nas comunidades vulneráveis, mas em todas as comunidades. O clima é para todos, o calor vem para todos, a chuva vem para todos. Desigualdade de acesso a recursos naturais, e aqui a gente cita, por exemplo, o uso de energia solar e de energia eólica. Isso que eles estão dizendo que é comum, que é normal e que destrói a Caatinga e destrói a vida de quem está morando perto. Olha aqui o exemplo de Caetés. A resistência pelos direitos ambientais, o próximo. Justiça socioambiental e educação, como promover a equidade nas políticas públicas e o papel da escola na formação crítica dos estudantes. A próxima, já indo para o final, escola e sustentabilidade, projetos educativos voltados para a preservação ambiental. Eu só queria fazer um parênteses aqui rapidinho, que toda escola hoje está preocupada com o reflorestamento. Parabéns, é isso mesmo, tem que fazer reflorestamento. Mas mais importante ainda do que reflorestar é preservar o que já existe, o que ainda existe. Então cabe essa tarefa a nós de preservar com força, com fé, com luta, o que ainda existe, porque o reflorestamento é o que ainda vai existir, vai levar tempo para ser feito, não é? O impacto de uma escola sustentável na formação cidadã. Mais uma vez, um exemplo da Escola Técnica de Agroecologia, fazendo educação, formação de alternância, onde o estudante vem na escola, volta para a sua comunidade e paga em serviços aquilo que ele recebeu na escola, o que o Estado investiu nele. O CERTA vem fazendo isso. Próxima, espero vocês por lá. A escola que queremos, eu já falei, vamos lá, por gentileza, o próximo. Né? Exemplos inspiradores, convido a vocês a estudarem um pouco mais, por exemplo, o trabalho que a ASA vem fazendo na educação popular, na educação informal, liderando, digamos assim, toda a formação em relação ao uso dos recursos hídricos, da nossa água do dia a dia. Tem mais, vamos lá? E uma chamada aqui, né,
a ação. Cada professor pode contribuir, a importância das práticas contextualizadas e o fortalecimento das redes de cooperação entre as escolas. Vamos lá? E por último, eu quero dizer que a educação é realmente o caminho. Quero agradecer a vocês e os que quiserem nos acompanhar aí no Instagram, Tião Certa Minuto da Caatinga, lá tem alguns vídeos, né, algumas postagens que podem servir também para vocês trabalharem na escola. Desculpe aqui pela pressa, o tempo é curto, gratidão pela oportunidade e vamos nos encontrar por aí nos movimentos agroecológicos, na luta em defesa da vida no semiárido. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos a Tião.